Então, nós terminamos de fazer toda a nossa modelagem estrutural, lançamos todos os elementos estruturais, lajes, escadas, vigas, pilares, sapatos, fizemos o processamento global do edifício, observamos os esforços que estavam incidindo sobre esse edifício, momentos, cortantes, normais, etc. E verificamos se tudo isso estava de acordo com a realidade da estrutura. Agora, chegou a hora de fazer o detalhamento do nosso edifício. Vamos observar os esforços e detalhar os aços que irão combater esses esforços. Para isso, nós iremos clicar aqui com o botão direito sobre o nosso edifício. Nós iremos novamente em processamento global. Abrindo essa janela aqui, nós temos diversas opções. Aquelas opções que nós já utilizamos anteriormente, onde nós analisamos somente o estado limite de serviço e estado limite último, mas agora nós iremos fazer a análise do estado limite de serviço e estado limite último, novamente, mas com detalhamento e dimensionamento da nossa estrutura. Clicando sobre essa opção, nós podemos ver que nada se alterou aqui. Ele ainda vai fazer tudo aquilo que ele fez anteriormente, mas além disso ele vai definir os esforços e o desenho das lajes, ele vai dimensionar e desenhar e detalhar tudo relativo às nossas vigas, pilares, fundações, escadas e assim por diante. Então, selecionando essa opção e clicando em OK, o TQS vai novamente extrair toda a geometria de tudo que definimos no modelador estrutural, observar os carregamentos, esforços e elaborar um modelo matemático baseado nessas informações. Com todas as informações em mãos, ele vai detalhar os elementos estruturais, definir sempre que for possível a quantidade de aço utilizado em cada região dos nossos elementos estruturais, de maneira a combater os esforços que foram gerados a partir das informações que nós colocamos no modelador estrutural. Terminando de fazer isso, nós novamente receberemos essa mensagem. Clicando aqui, clicando em fechar essa aba aqui, nós podemos visualizar novamente os erros, são aqueles erros relativos à falta de alvenaria, o que realmente tem, né? Diversas vigas aqui, há uma falta de alvenaria, não existe alvenaria em vigas, isso está correto, sem problemas. Nós temos erros relativos à dimensão mínima menor do pilar, que aqui é centímetros, mas segundo a norma 6118 é necessário ter 19 centímetros. E no projeto de vocês vão visualizar cada uma dessas mensagens aqui, tanto as mensagens leves quanto médias, mas aqui nós vamos nos atentar sobre os erros, observar esses erros e corrigir esses erros. Então, vamos focar aqui nos erros. O primeiro erro aqui, relacionado à sapata 5, foi nos informado que a tensão de compressão na seção ultrapassou o limite. Aí aqui é informado qual foi a tensão de compressão e qual é o limite estabelecido. Nós vamos corrigir isso daqui a pouco, sem problemas. Fundação, sapata 4, tensão de compressão máxima maior do que admissível. Lembra que lá atrás nós definimos que o solo da nossa estrutura ele é capaz de resistir a um esforço incidindo sobre ele de 18 toneladas de força por metro quadrado? Então, nessa sapata 4, o nosso edifício está despejando sobre o solo uma carga superior a essa, de aproximadamente 19 toneladas de força por metro quadrado. É uma tensão de compressão maior do que o solo resiste. Se nós mantivermos isso dessa maneira, o que acontece? O nosso solo vai recalcar, não vai resistir, que vai gerar diversos problemas na nossa obra. Clicando aqui, problema também muito semelhante, né? Tensão de compressão máxima acima da admissível. Vamos verificar essa aqui, mesma coisa, tensão de compressão máxima maior do que admissível do solo. Agora vamos conferir esse problema aqui relacionado à laje. Vamos clicar em fechar aqui. TQS, existem seções de laje neste pavimento onde o sistema não encontrou um arranjo de armaduras compatível com as solicitações atuantes para o dimensionamento à flexão negativa. Se fosse positivo, eu até esperaria, porque nós utilizamos laje H8, né, que é uma laje muito pequena para esse tipo de obra e para o tipo de carga que nós estabelecemos. Era esse erro que eu esperava aqui agora. Mas esse erro, o que acontece? O que acontece? Aqui nós temos uma laje, a laje 6. Nós temos a laje 6 e embaixo da laje 6 nós temos uma escada. O que acontece? Às vezes o TQS ele pode se confundir. Ele tem uma laje terceiriçada nessa região aqui e tem uma laje, que a escada nada mais é do que uma laje com degraus, né? Nessa região aqui, uma laje maciça. Quando o TQS às vezes vai processar os elementos finitos, ele acaba sobrepondo essas duas lajes, essa laje aqui de cima e essa laje aqui de baixo. Pode ter sido esse o problema. Nós vamos verificar esse problema daqui a pouco, analisando o nosso projeto, mas é provável que seja esse problema. Analisados os problemas aqui, no caso de projeto de vocês, analisem todos os erros, tanto erros leves quanto erros médios. Aqui nós vamos focar principalmente nessa questão relacionada aos erros graves. Vamos corrigir esses erros aqui e fazer a análise final do nosso edifício. Clicando em fechar, nós podemos fechar isso aqui também. Nós podemos agora visualizar tudo que o TQS gerou nesse detalhamento. Nós podemos clicar aqui em pilares, onde nós podemos verificar cada um dos pilares que o TQS
TQS detalhou quantidade de armadura, quantidade de estribos, ferros longitudinais, pavimentos. Abrindo aqui a aba pavimentos, nós podemos visualizar o pavimento cobertura, onde ele detalhou a armação das nossas lajes, das lajes maciças, armaduras longitudinais, armaduras transversais, armaduras tanto negativas quanto positivas. Pavimento base, mesma coisa, ele definiu as armaduras. E vocês podem ver que todas as armaduras por enquanto estão passando, mas clicando aqui, impossível de mencionar. Aquele aviso de erro que foi nos fornecido no fim do nosso processamento informou que foi impossível de mencionar os aços negativos verticais para essa região aqui. E realmente parece ser aquela região onde a laje da escada e a laje treliçada aqui desse pavimento está sobreposta, mas nós vamos conferir isso observando os esforços, para ver se tem sentido ou não o TQS não ter conseguido definir as armaduras negativas verticais aqui. Nós podemos visualizar, expandir isso aqui, visualizar a armadura das vigas, o detalhamento de cada uma das vigas, não visualizar isso aqui com mais calma daqui a pouco, mas vamos prosseguir por enquanto, né? Por enquanto é só uma pincelada geral para verificar o que o TQS conseguiu gerar para a gente. Em fundações aqui, nós podemos verificar as sapatas que não passaram, que tiveram aqueles problemas de dimensionamento que nós iremos corrigir. Algumas o TQS conseguiu detalhar, emitir a quantidade de aços, dimensões, mas algumas não. Mas, inicialmente, nós vamos observar as lajes do nosso edifício. Por que começar pelas lajes? Uma opção pessoal, né? Eu prefiro começar das lajes, vigas, pilares e depois as fundações, mas a laje é o elemento mais demorado de se editar os detalhes, porque muitas vezes, vocês vão entender daqui a pouco, o TQS ele emite o detalhamento dessas armaduras de uma maneira bem confusa, que leva às vezes muita dificuldade de execução no canteiro de obra. E é necessário que vocês editem essas armaduras para não ter problema de execução na hora do canteiro de obra. Como é que nós vamos começar a editar isso aqui? Nós vamos clicar aqui, armadura negativa horizontal. Nós podemos observar todas as armaduras negativas. Nós podemos abrir isso aqui em uma outra janela. Nós podemos dar um duplo clique aqui, mas aqui nós só alteraremos o desenho e não teremos diversas opções relativas à expansão dos aços, edição, criação de faixas. Vocês já vão entender o que é faixas e assim por diante. Vocês vão fechar, vocês vão abrir isso aqui da seguinte forma: vocês vão clicar com o botão direito sobre o item que vocês querem abrir, que no caso a laje, e vão clicar aqui sobre o ícone, no TQS Laje, edição rápida de armadura. Clicando com o botão direito, essa nova janela aqui vai se abrir. Provavelmente a janela de vocês vai estar sem nada definido para ser observado nessa região. E façam isso, cliquem aqui, desmarquem tudo, que nós vamos observar isso aqui de maneira mais detalhada. Clicando aqui em diagramas, vocês podem ver os esforços que estão incidindo sobre cada barra de grelha aqui. Nessa região aqui, existe um momento de 0,30 tonelada força-metro. Nessa região aqui, 0,27 tonelada força-metro. Nessa região aqui, 0,27. Nessa região aqui, 0,30. 0,34 tonelada força-metro. Vocês podem observar os esforços que estão incidindo sobre essa região aqui. Esforços positivos nesse caso, que são demonstrados aqui no diagrama. Esforços negativos aqui, que são demonstrados nessa região aqui no diagrama. Menos 0,27 toneladas de força-metro. Momento negativo nessa região. E nós podemos visualizar os esforços em toda a nossa grelha. Nessa região aqui, não sei se vocês lembram, essa região aqui é uma região onde nós colocamos sobre ela um reservatório de água de 2.000 litros. Então tem 2.000 quilos a mais de sobrecarga nessa região aqui. Por isso que nesses locais aqui, os momentos incididos sobre essas faixas de lajes aqui são bem maiores. 3 vezes maior do que tem nessa região aqui. Claro, aqui vai diminuindo, né? Aqui tem 0,32 toneladas da força-metro nessa região inicial, mas na região final aqui, no meio dessa laje, existe um momento bem maior. E observados aqui essas opções de momento, nós podemos desmarcar essa opção e marcar quais armaduras o TQS utilizou para combater esses momentos. Vamos visualizar quais armaduras o TQS utilizou para combater os momentos dessa laje? Ele utilizou 21 barras de aço, estarão na posição N2, são aços de 6,3 milímetros, eles estarão com 20 centímetros de espaçamento entre um e outro. O que isso significa? Nós teremos barras de 6,3 espaçadas de 20 em 20 centímetros, transversalmente aqui, de fora a fora em toda essa laje. Cada barra dessa vai ter 416 centímetros, sendo 411 cobrindo todo esse espaço aqui, 5 centímetros de ancoragem nessa região aqui. E foram essas barras que o TQS estimou para combater esses esforços nessa região aqui. E excelente, vamos observar quais barras o TQS utilizou para combater os esforços dessa região aqui, que são bem maiores. Olha só a diferença. O TQS aqui ele definiu que para combater os esforços relacionados a essa laje, vai precisar de barras de 10 milímetros, o famoso 3/8, espaçados
de 15 em 15 centímetros. Aqui nós teremos barras de 10 milímetros de fora a fora, de 10 em 10 centímetros em toda a região dessa laje. Serão barras de 421 centímetros, 5 centímetros de ancoragem em cada dobra, e nós utilizaremos 12 barras de 3/8 nessa laje aqui, nessa posição transversal. E no caso do projeto de vocês, façam uma análise individual disso aqui, ó. Façam uma análise dos aços que foram utilizados e observem os esforços que estão incidindo sobre essa laje. Deem uma olhada se realmente tem sentido o aço que foi utilizado em relação ao momento maior aqui nessa região, e observem isso detalhadamente antes de prosseguir com a análise do projeto de vocês. Aqui, vocês podem observar os momentos negativos, os aços que foram utilizados para combater os momentos negativos. Aqui, vocês podem ver, eu vou fechar aqui o diagrama para facilitar a visualização. Que aqui, para resistir a esse momento negativo, essa força de tração que o concreto não aguenta nessa região superior, o TQS estipulou 20 barras de 6,3 espalhadas de 20 em 20 centímetros. O que acontece aqui? Nós utilizaremos aquele famoso caranguejo, né, para manter a barra aqui em cima e espalhar essa barra aqui, ó, de 20 em 20 centímetros em toda a região desse pilar aqui central. Barras de 20 em 20 espalhadas em toda essa região. Cada barra com 2,10 metros, 210 centímetros, sendo 5 centímetros de ancoragem para cada lado e espalhadas em toda essa região aqui. Aqui também, ó, barras para combater os negativos. E nas extremidades também nós temos barras de fora a fora para combater os negativos. Provavelmente essas barras aqui foram utilizadas por questões de norma, porque provavelmente nessa região aqui não vai ter nem tanto esforço de momento aplicado sobre essa região de laje aqui. E observado esses momentos negativos, vamos voltar aqui para os momentos positivos. Isso aqui é uma laje maciça. A laje maciça, ela é armada nessa direção e armada nessa direção. Aqui nós vamos passar rápido sobre isso, mas no caso de vocês, vocês terão que fazer a análise detalhada dos momentos relacionados à outra direção também, dos aços utilizados nessa região longitudinal. Como vocês podem observar isso? Vocês podem observar isso clicando nessa opção aqui, ó, que vai alterar a direção dos esforços. Ó. Nós alteramos a posição. Aqui vocês podem observar os ferros que foram utilizados para combater o momento aqui. Foram utilizados ferros de 6,3 milímetros com 15 centímetros de espaçamento um pouco inferior do transversal, né? Claro, esse vão aqui é bem maior do que esse. Serão utilizadas 26 varas para cobrir esse vão e cada vara com 438 centímetros. Vocês vão observando individualmente aí cada laje de vocês. Mas vamos retornar aqui. Vamos dar uma observada rápida aqui nos diagramas. Vamos observar aqui, ó, o momento, a tonelada força metro é maior do que os momentos gerados transversalmente também. Mas isso aqui nós não vamos analisar a fundo para a explicação não ficar repetitiva. Eu acho que já deu para entender bem os esforços que foram gerados de momentos sobre essa laje e os aços que estão sendo utilizados para combater esses momentos. Os aços tanto positivos quanto negativos. Vamos voltar aqui para a disposição transversal dos nossos aços, que facilita aqui a visualização de vocês. E agora vamos observar uma questão relativa a essa área aqui. Vamos desligar a exibição das armaduras aqui. O que acontece aqui? Vocês podem observar que os esforços para cada região dessa laje, para cada faixa de laje, é muito diferente. Nessa região aqui, existe um esforço de momento positivo de 0,32 tonelada-força por metro. Já nessa região aqui, existe um esforço de 0,74 toneladas de força por metro. Fechando isso aqui e visualizando as armaduras novamente, apesar dos esforços daqui e daqui serem completamente diferentes, o esforço nessa região aqui de momento é quase o dobro dessa região aqui, a quantidade de aço utilizada em toda a laje é a mesma. Por que isso acontece? Em teoria, seguindo a lógica e na realidade, né, se o projeto fosse detalhado para combater os esforços reais, essa região aqui teria uma bitola de aço maior e um espaçamento menor do que essa região aqui. Talvez nessa região aqui inferior, para combater aqueles esforços de 0,32 toneladas de força por metro, seria necessário apenas alguns ferros de 6,3 milímetros. Mas o TQS ele definiu 10 milímetros para toda essa região aqui. Por que isso aconteceu? Isso é um método de facilitar o detalhamento. Imagina se nós detalhássemos essa laje de forma que a cada 50 centímetros, a cada metro aqui, mudasse completamente a bitola e a disposição dos aços. Imagina, nessa região aqui, nós tivéssemos aços de 6,3 espaçados a cada 15 centímetros. Daqui até aqui, eu vou até colocar uns retângulos aqui para vocês observarem melhor. Seriam utilizados aços de 8 milímetros espaçados a cada 15 centímetros. E aqui no finalzinho, nós teríamos aços de 10 milímetros espaçados a 15 centímetros. Ficaria muito confuso. Isso na execução, no canteiro de obra, seria um brinde para o erro, né? Imagina a demora, imagina a dor de cabeça para armar a laje desse jeito. O que o TQS ele faz? Clicando aqui em faixas, vocês vão observar esse retângulo rosa que está abrangendo toda a região dessa laje aqui. E aqui o que o TQS fez aqui? O TQS basicamente pegou
todos esses diagramas aqui, observou os momentos de todos esses diagramas e definiu um momento único para toda essa região aqui. Aqui no caso ele definiu que todos os módulos, todas as regiões dessa laje aqui possuem um momento de 0,60 toneladas de força. Esse método de qual momento ele vai utilizar e generalizar pode ser definido em critérios. Nós não vamos mexer nisso agora, deixaremos isso para uma aula mais avançada. Mas ele pode definir esses critérios de acordo com diversas opções. Ele pode pegar o momento maior, a média ponderada, o maior módulo, que eu acredito que é o que ele fez aqui no caso, né? Esse valor aqui está muito próximo. Vamos observar aqui o diagrama de novo. Do maior momento que está incidindo sobre essa laje aqui, 0,74 o maior momento, 0,32 o menor. Ele definiu como se em toda a laje existisse um momento contínuo de 0,60 tonelada força-metro. O que significa cada uma dessas informações aqui? Momento de cálculo utilizado para a definição dos esforços dessa laje aqui, a área de aço necessária por metro nessa laje aqui, segundo o momento estipulado, a largura da faixa utilizada, a altura útil da laje, o coeficiente de majoração de esforço utilizado aqui e a armadura utilizada para ser o suficiente para cobrir essa necessidade de aço aqui. E clicando 2 vezes sobre essa faixa, nós podemos observar diversas questões. Nós podemos observar o momento utilizado, né? O momento utilizado foi de 0,60 e qual aço que ele utilizou para cobrir esse momento utilizado. Vamos observar aqui, ele utilizou que aço? Ele utilizou aços de 10 milímetros a cada 15 centímetros. 10 milímetros a cada 15 centímetros. Esses aços aqui, eles têm a capacidade de resistir a um momento de 0,70 tonelada força-metro. O momento máximo incidente sobre essa laje é 0,59 toneladas força-metro, 0,60, que ele definiu aqui. Você pode ver aqui que a bitola de aço utilizada é sempre acima do aço necessário para resistir a esse momento fletor. Isso aqui nós podemos definir manualmente, atualizar esse aço aqui e clicar em OK e definir manualmente esse momento fletor aqui. Nós podemos alterar esse momento aqui para um momento que nós queremos inserir sobre essa laje aqui, mas nós não vamos alterar isso aqui agora. Só um adendo aqui, vamos observar o que aconteceria se o TQS não tivesse definido isso aqui. Nós podemos clicar sobre essa faixa aqui, clicar com o botão direito sobre ela e explodir isso aqui. Aqui nós podemos observar que nossa laje teria diversos aços diferentes e diversos esforços diferentes para cada região. Se nós fecharmos aqui a faixa agora, vocês podem ver que nenhum aço foi definido para essa região aqui. Por que isso aconteceu? Porque nós alteramos tudo, não tem nenhum aço definido. Como é que nós podemos recalcular a quantidade de aço necessária com base agora nessas novas faixas aqui, que nós explodimos essas faixas que estavam anteriormente unidas? Nós podemos vir aqui em armaduras, todas as armaduras, o TQS vai nos perguntar, todas as armaduras serão regeradas. Continua, clicando em cima, nós podemos ver aqui, que confusão que ficou. O TQS definiu que nós precisaríamos utilizar para combater esse momento aqui 3 armaduras de 6,3 milímetros dispostas a cada 12 centímetros transversalmente. Aqui já seriam 4 armaduras de 6,3 milímetros a cada 10 centímetros nessa região aqui de 35 centímetros. Aqui nós já teríamos ferros de 3/8 dispostos a cada 12 centímetros. Nós teríamos 3 aços de 3/8. Aqui nós teríamos 3 aços de 10 milímetros a cada 15 centímetros. E no final nós teríamos 3 aços de 10 milímetros a cada 12 centímetros. Imagina isso aqui no canteiro de obra, que confusão que seria. Por isso que o TQS utiliza esse método aqui de compatibilização. Vamos observar aqui de novo, clicando em geral e faixas, para compatibilizar e unificar melhor essas armaduras aqui e não levar essa confusão no projeto estrutural para o canteiro de obras. Vamos fechar isso aqui só para desfazer tudo que nós fizemos e abrir de novo, sem salvar as alterações que nós fizemos, é claro. Fechando isso aqui, vamos clicar novamente sobre armadura negativa horizontal ou qualquer detalhamento de laje aqui, sem problemas, e vir novamente em edição rápida de armadura. E novamente, tudo isso aqui vocês podem alterar manualmente. Se eu clicar aqui 2 vezes sobre essa faixa e alterar a dimensão desse momento fletor aqui, eu vou ter que redefinir a quantidade de aço para combater esse momento fletor. Aqui vamos abrir e observar novamente os diagramas, que eu quero mostrar uma coisa. Aqui, por exemplo, nós temos momentos onde o maior momento dessa região aqui, aparentemente, é esse momento aqui de 0,23 toneladas força metro. Mas o TQS aqui, ele está utilizando como referência o maior módulo, mas aqui ele utilizou um momento bem maior do que esse momento aqui que foi estipulado inicialmente, do que esse momento real da laje. Clicando 2 vezes aqui, nós podemos observar o porquê disso. Isso aconteceu porque há uma norma a ser respeitada. E segundo a norma, o momento mínimo definido para lajes para que o aço utilizado seja esse aço aqui,
o aço estipulado em norma tem que ser 0,32 toneladas de força metro, de maneira que nós teríamos que utilizar aços de 6,3 a cada 20 centímetros para combater essa quantidade de momento aqui. Independente do momento máximo ou mínimo estipulado nessas regiões aqui, vocês podem ver que aqui, por exemplo, ó, o momento é baixíssimo nesse encontro entre a viga e a laje aqui. Mas mesmo assim, se vocês forem observar quais aços foram utilizados aqui para cobrir esse momento negativo, vocês vão observar que a carga definida para todo esse retângulo aqui foi a mesma. Aqui nós podemos observar como é que o TQS agrupou as questões relativas às faixas relacionadas ao negativo. Aqui nós podemos ver que nós temos muito mais divisões, né? Nós temos diversas faixas. E essas faixas aqui vocês podem editar ela de diversas formas. Vocês podem clicar sobre ela, selecionar aqui no limite e expandir essa faixa até essa região aqui. Vamos fazer Ctrl Z porque não é isso que nós queremos. Vocês podem expandir isso aqui verticalmente também. E observado todas as informações dessa laje maciça aqui, vamos para a nossa laje treliçada. Aqui na laje treliçada, nós vamos precisar alterar mais essas questões de detalhamento, porque aqui, infelizmente, eu queria que fosse necessário maiores intervenções. Aqui já está tudo muito bem organizado, né? Tudo bem detalhado, tanto os aços positivos quanto os aços negativos. Aqui eu vou ter que regerar esses aços aqui, porque o que acontece? Eu fiz uma alteração nessa faixa aqui, e como eu fiz essa alteração, os aços todos se perderam, né? Eu fiz uma alteração, não tem mais aço calculado para essa região aqui. Vou vir aqui em armaduras, novamente em todas as armaduras, ok, pronto. Novamente nós temos armaduras definidas para essa região aqui. Como nós falamos, tudo muito bem organizado aqui, sem necessidade de grandes alterações. Nós podemos clicar aqui em fechar. Vamos salvar as modificações, nós não fizemos nenhuma modificação tão drástica aqui. Só um adendo, tudo que vocês fizerem aqui de alteração é por conta e risco de vocês. Isso aqui não é cálculo utilizado para o TQS. Então, você tem que observar os esforços, observar as armaduras que vocês estão colocando para combater esses esforços, observar se essas armaduras realmente são suficientes para combater esses esforços, com muita atenção. Clicando aqui, vamos sair dessa janela, vamos para o nosso pavimento base, clicar aqui em alguma das nossas lajes, observar se ela realmente está selecionada aqui. Selecionadas essas lajes, nós iremos novamente em edição de armadura. Aqui em edição de armadura, vamos novamente desmarcar tudo. Vamos começar aqui visualizando os momentos positivos. Vou observar aqui os diagramas novamente. Aqui vocês podem observar que o momento é bem maior em relação à laje maciça. Por que isso acontece? Porque aqui, primordialmente, essa laje aqui está descarregando os esforços transversalmente. Essa laje aqui, claro que tem essas canaletas aqui, mas a princípio, a priori, essas lajes aqui são armadas em uma direção. As vigotas estão nessa direção aqui, ó. Cada vigota está recebendo uma carga relacionada a cada barra dessa grelha aqui. Essa barra aqui está resistindo a 0,36 toneladas de força, essa barra aqui 0,38, essa aqui 0,33 e assim por diante. Vamos alterar a unidade de medida para toneladas de forças por metro. Vocês podem observar aqui, ó, que os esforços são bem maiores em relação à laje maciça. Compensação, essa direção secundária, nós temos quantidade bem pequenas daquelas vigas transversais. Mas vamos retornar aqui para observar os nossos momentos relacionados a essa direção aqui, que vocês podem observar os momentos, e vamos observar as armaduras agora da nossa laje treliçada. Vamos fechar o diagrama aqui. Aqui vocês podem ver, geralmente no projeto de vocês, esse projeto aqui eu defini uma laje H8, mas geralmente no projeto de vocês ele vai vir assim, ó, com as vigotas definidas e sem necessidade nenhuma de barra extra nessas vigotas. Aqui no caso, pelo vão ser muito grande e por nós termos escolhidos laje H9, cada vigota aqui vai ter que receber um reforço de uma barra de 10 milímetros a mais nessa região aqui. Eu escolhi a laje H8 propositalmente para vocês observarem isso aqui, mas isso aqui vocês têm que evitar. Claro, muitas vezes é inviável, mas evitem esse tipo de coisa aqui no projeto de vocês. Aqui no caso nós teremos a vigota e no projeto das vigotas que nós mandaremos para a empresa que vai nos fornecer essa vigota, naquela região onde é concretada, vocês terão um aço aqui, ó, 9 aços, um aço em cada vigota aqui, um aço a mais nessa região da treliça, nessa região inferior da treliça. Terá, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada treliço aqui com uma barra de 10 milímetros a mais.
Aqui está um pouco diferente. Ó. Nessa região aqui, ele definiu que cada vigota dessa vai receber 2 varas. Cada vigota dessa vai ter 2 seções, cada seção dessa vai ter 2 varas. Nós teremos 2 varas adicionais aqui em cada vigota dessa. Essa região aqui, novamente, nós temos 10 vigotas aqui. Em cada vigota nós teremos 2 barras. Vamos contar essas vigotas aqui, ó. Quantas treliças nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, ó. Cada treliça dessa terá 2 varas de 6,3 a mais nessa região aqui para combater os esforços positivos. Aqui, nós receberemos a treliça padrão, sem nenhum aço a mais nessa região da treliça. Por padrão, os aços utilizados nessas treliças aqui são aços, como eu vou colocar aqui na tela para vocês observarem melhor, são aços, 2 aços de 4,2 na região inferior, de 4 milímetros na região inferior, e um aço de 6,3 na região superior, fechando a nossa treliça com essas armaduras aqui diagonais, fechando a estrutura da nossa treliça. Observado isso aqui já está bem organizado também. Então, os aços daqui também estão definidos de forma bem organizada, não precisa de edição aqui, inicialmente. Nós podemos visualizar as faixas dessa laje aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que ele generalizou que cada vigota vai receber 0,72 toneladas-força por metro. Aqui, 0,64 toneladas de força por metro. Vamos visualizar essa aqui de baixo, onde não precisou de aço extra na nossa vigota. Aqui ele considerou 0,26 toneladas-força por metro para essa região aqui. Não foi necessário colocar aço extra para resistir esse momento nessa região aqui. E o que significam essas informações aqui que ele generalizou para toda essa área? Vamos dar um zoom e observar isso aqui com mais calma. Aqui, o momento de projeto, de estado limite de serviço último, cada vigota vai ter que resistir, momento positivo aqui no caso, a área de aço necessária por nervura, por treliça, a largura da nervura, a altura útil, o tipo de bloco cerâmico utilizado, a capa de concreto, que vai ser de 4 centímetros, e a treliça escolhida, essa treliça TR10644. Eu vou até colocar na tela para vocês visualizarem qual treliça é essa. São treliças de altura de 10 centímetros, 644 é convenção do fabricante, que indica as bitolas dos fios das treliças, né? Por exemplo, 6.3, a bitola do aço da região superior e os fios da região inferior que vão resistir à tração são 2 fios de 4 milímetros. E o aço extra que vai ter na região inferior em cada treliça dessa para combater o momento máximo. Então nós teremos esse tipo de treliça, TR10644, mais um aço de 10 milímetros em toda essa região aqui. Isso que significa essa informação. E visto isso, nós vemos que nós temos uma quantidade de aço grande nessa região aqui. Vamos desligar aqui as faixas e visualizar o aço que é o que foi utilizado nessa região aqui. Vamos clicar sobre ele. Clicando sobre ele, clicando nesse quadrado aqui, vocês podem reorganizar essa escrita aqui que muitas vezes fica muito embolada. Isso aqui está embolado provavelmente devido àquela sobreposição de lajes, que não tem sentido essa quantidade de aço nessa região aqui. Mas aqui, mesmo com aquele problema, ele conseguiu definir uma barra de aço para combater os esforços que foram gerados nessa região aqui. Os problemas piores foram os problemas relacionados aos momentos negativos. Vamos desmarcar essas armaduras aqui, vamos ver os diagramas de esforços. Aqui, olha como é que está confuso esses diagramas de esforços dessa região aqui. Provavelmente teve uma sobreposição dessas lajes aqui realmente. Ó. A laje da escada e a laje dessa laje treliçada aqui de cima. Isso aqui nós já vamos resolver esse problema daqui a pouco. Clicando aqui para fechar os diagramas, vamos clicar em momentos negativos e vamos observar quais armaduras o TQS estipulou para resolver esses esforços negativos aqui. Ó. Começando por aqui, ó. Aqui vocês podem observar que o TQS definiu aço na região superior aqui da laje de 6.3 com 20 centímetros de espaçamento. Aqui nessa região ele colocou um aço de 10 nessa região aqui para combater o negativo dessa região. Provavelmente devido àquela alvenaria que nós lançamos nessa região aqui. Essa laje aqui, ela possui uma alvenaria apoiada diretamente sobre a laje, sem nenhuma viga. Nós economizamos na viga, mas nós vamos ter que reforçar um pouquinho essa laje aqui. Aqui provavelmente também nós temos uma quantidade de aço que é oriunda de questões relativas a essa alvenaria que está apoiada diretamente sobre essa laje aqui. Mas aqui também está bem organizado. Vamos supor que isso aqui fosse um problema que o TQS tivesse gerado
provavelmente no projeto de vocês, alguns detalhamentos de negativos vão estar confusos. Como é que vocês podem editar isso aqui? Vocês podem clicar sobre um aço que vocês não queiram que esteja no lugar. Vamos supor que esse aço aqui fosse aço de 6.3 com 20 centímetros localizado isoladamente aqui. Vocês poderiam deletar, clicar sobre esse aço aqui, clicar aqui no limite desse aço, expandir ele, vamos ligar o ortogonal até a região onde vocês queiram que ele vá. Aqui, por exemplo, nós definimos que nós teríamos aços de 6.3 espalhados a cada 20 centímetros transversalmente aqui, dessa região até essa região aqui. Aqui, se nós tivéssemos aços de 6.3, nós poderíamos fazer o mesmo. Vamos ignorar que nós temos uma alvenaria aqui só para a questão educacional. Depois nós vamos desfazer isso tudo que nós fizemos aqui. Vocês poderiam, para simplificar o detalhamento disso aqui, novamente, cliquei aqui, clicar aqui, expandir isso até essa região aqui. Ortogonal ligado, expandir. Agora eu defini que os aços de 6.3 negativos dessa região, eles serão distribuídos transversalmente daqui até aqui, do limite superior até o limite inferior, ao redor dessa viga aqui, para combater um negativo que foi gerado em decorrência do apoio da laje sobre essa viga aqui. Ou posso fazer Ctrl Z para desfazer isso tudo que eu fiz. Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia selecionar aqui as faixas, selecionar essa faixa aqui, selecionar esse símbolo aqui da minha faixa, informar até onde eu quero que essa minha faixa vá, clicando sobre qualquer região de uma outra faixa. Aqui, ó, eu defini que essa caixa, ela vai daqui até esse limite aqui. Eu posso expandir essa caixa até aqui no final também, clicando sobre essa caixa, clicando sobre esse símbolo aqui, expandindo ela até essa região aqui. Eu posso expandir as faixas, como nós vimos anteriormente, lateralmente também. Eu posso expandir essas faixas nessa direção aqui também. Mas para expandir a faixa nessa direção, eu não consigo fazer essa expansão direta. Eu tenho que vir aqui, clicar em faixas, selecionar a opção alterar extensão, clicar na faixa que eu quero alterar, apertar Enter, clicar no limite até onde eu quero que essa faixa vá e clicar Enter novamente. Eu acabei de expandir a minha faixa nessa região aqui. Essa região aqui eu também poderia corrigir isso aqui para evitar essa confusão aqui. Mas aqui, como nós vimos anteriormente, esse problema aqui é relativo àquele problema de sobreposição de laje. Nós vamos corrigir isso daqui a pouco. Vamos corrigir isso agora de uma vez? Nós já visualizamos bastante coisas relativas às nossas lajes. Vamos fechar isso aqui. Não vamos salvar as alterações que fizemos. Poderíamos até salvar, porque nós vamos reprocessar isso aqui. Vamos clicar aqui no nosso prédio novamente, vir aqui em qualquer pavimento e clicar 2 vezes sobre o modelo estrutural. Vamos abrir esse modelo estrutural aqui. Vamos abrir o pavimento base. Agora, no pavimento base, vocês vão observar essa região aqui, vocês vão apertar Shift, clicar com o scroll do mouse e pressionar, deixar o scroll do mouse pressionado e girar esse mouse de maneira a rotacionarmos o nosso modelador estrutural. Nós rotacionamos o nosso modelador estrutural, vocês podem ver a direção que ele está observando esse cubo aqui, ó. Vamos selecionar a nossa escada e vamos deletar essa escada temporariamente. Eu selecionei qualquer elemento aqui da escada, apertei para deletar, cliquei a tecla Delete no teclado, deletei essa escada. Pronto, agora não temos mais escada nessa região aqui. Vamos fechar isso aqui, salvar as alterações e vamos reprocessar o nosso edifício novamente. Vamos vir aqui, ó, edifício, botão direito, processamento global, análise de LS e LU, dimensionamento e detalhamento, e vamos redimensionar isso aqui para ver se o problema relacionado às nossas lajes vai ser resolvido, se era realmente aquele problema de caducidade de elementos finitos do TQS. Vou cortar aqui, voltar quando o edifício estiver processado, para nós visualizarmos o erro. E pronto, nós temos ainda mensagens de erros graves, mas agora nós cedemos os problemas relacionados à tensão de compressão máxima maior que admissível. Vamos clicar aqui para ver esses 2 erros aqui novamente. Clicando aqui, nós abrimos a janela de erro, podemos fechar essa aba aqui e não temos o nosso problema relacionado à laje. Realmente aquele problema, nós poderíamos mudar diversas coisas, geometria, que provavelmente para a gente corrigir aquele erro seria muito difícil. Foi um erro realmente de caducidade de elementos finitos. Clicando aqui em fechar, vamos fechar aqui novamente, vamos abrir a nossa laje lá do pavimento base novamente. Vamos clicar aqui em pavimento base, selecionar a laje e vir em edição rápida de armadura. Vamos observar agora quais armaduras foram estipuladas para essa região aqui. Ó. Tá vendo? Vamos fechar aqui a nossa opção de faixas. Os momentos negativos dessa região aqui são até baixos. Ó. São aços de 6.3 com 20 centímetros de espaçamento aqui entre eles. Provavelmente aquele problema de caducidade tinha gerado aquele erro aqui anteriormente. E basicamente é isso. Eu acho que nós conseguimos observar de maneira aceitável os temas relacionados à análise das lajes, dos aços das lajes, dos esforços relacionados
a cada uma dessas lajes, da edição dos elementos da laje. Em um curso mais detalhado, nós poderíamos preparar uma aula detalhada sobre isso aqui, roteirizada, de maneira mais organizada, para vocês dominarem tudo relacionado a isso aqui. Mas, basicamente é isso. Resolvemos os nossos problemas, fizemos algumas edições, aprendemos sobre as faixas, sobre os diagramas, sobre as vigotas. Podemos clicar aqui em fechar, nós não alteramos nada. Agora aqui, vocês podem observar tudo que o TQS gerou para a gente. Uma opção muito interessante do TQS é essa aqui. Vocês podem vir aqui no TQS Lajes e vir aqui nessa opção grelha. Aqui nós temos diversas opções. Em uma aula mais detalhada nós poderíamos abordar todas essas opções aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês eram 3 opções aqui. Vocês podem gerar os desenhos das vigotas. Vamos deixar isso tudo selecionado aqui para mostrar para vocês o que o TQS vai gerar. Nós podemos clicar aqui em grelha de novo e gerar a tabela de enchimento das lajes treliçadas. E podemos clicar aqui também para o TQS gerar a tabela de fabricação de lajes mistas nervuradas. No caso aqui nem seria necessário, né? Nós não temos lajes mistas nervuradas no nosso projeto. O que o TQS gerou para a gente? Nós podemos clicar aqui, ó. Ele gerou uma tabela descrevendo cada uma das vigotas do nosso projeto. Olha só que interessante. Ele definiu a vigota, quantas unidades de vigota nós teremos para cada uma laje dessa, a dimensão dessas vigotas, o modelo dessas vigotas, TR10644, que nós mostramos anteriormente, e assim por diante. Aqui ele gerou a quantidade de aço também para cada vigota, gerou uma tabela com as informações de cada vigota dessa, tabela de enchimento, né, dos materiais de isopor, a estimativa de quantos materiais nós precisaremos para cada laje. Aqui ele definiu que nós precisaremos de 51 materiais inteiros, 51 cortados e o total. E finalizamos essa aula da análise do erro relacionado à laje, análise dos aços, dos esforços, e na próxima aula nós vamos partir para a análise dos pilares, das sapatas e das vigas, que é relativamente muito mais fácil, direto, do que a análise das lajes. E se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal. Nele nós publicaremos diversos cursos sobre diversos temas relacionados a engenharias em geral. Nós já temos um curso completo de TQS, com o lançamento dos mais diversos itens estruturais, e futuramente faremos cursos de QGIS, outros softwares de cálculo estrutural e muito mais.